6 horas 26 minutos de volta com o Manhã no Ar. Fica atento ao horário para não perder o seu compromisso do dia. E vem comigo, vamos voltar lá para o centro da cidade. A gente está sobrevoando aquela área com o nosso drone. Tem uma cena curiosa aqui no Rio Negro, né, ali no porto da Manaus Moderna. Tem um barco que naufragou ali, né, no meio das outras embarcações que estão chegando e saindo da cidade. Tem uma embarcação que está imersa ali, né, a embarcação. Nós estamos nos aproximando dela, comandante Neto, ao que parece. A gente não sabe o que de fato aconteceu aí, mas é uma cena um tanto quanto curiosa, né? Uma embarcação de madeira que naufragou aí nas margens do porto da Manaus Moderna, uma imagem que chama a atenção. A gente estava passando pelo local, né? Acabou identificando. Não houve nenhum registro, pelo menos que chegou até a nossa produção, de que teria acontecido algum tipo de acidente ou algo do tipo, né? Provavelmente era uma embarcação que não estava em funcionamento, não estava ali servindo para nem transporte de cargas nem de passageiros, que acabou aí afundando no Rio Negro. Essas são as imagens feitas pelo Alex Gomes, que está no centro da cidade, na área da Manaus Moderna. E daqui a pouquinho a gente mostra a outra parte da cidade e orienta você que está saindo de casa para saber como está o trânsito nesta manhã em Manaus. E a indústria de motocicletas comemora bons resultados nos primeiros 3 meses deste ano, com uma alta na produção das vendas. Segundo o setor, a expectativa é de um crescimento de quase 6% em relação a 2017. Nas concessionárias, a procura por motos voltou a subir. A Conceição até tentou comprar ano passado, mas a situação financeira só permitiu agora. Eu estou tentando juntar um dinheiro desde o ano passado, mais ou menos julho, sem conseguir. As vendas no varejo do primeiro trimestre aumentaram 4% em relação ao mesmo período de 2017. Para o gerente dessa loja, diferente do ano passado, a perspectiva de crescimento para os próximos meses é grande. Referente a esses 3 meses, primeiros meses aí, a gente tem uma evolução muito grande. Então, nós estamos pensando positivo, a expectativa de crescimento é muito boa. E os números positivos acabam se refletindo ainda nas linhas de produção, que já começaram a aumentar o ritmo. Nos 3 primeiros meses do ano, o Polo Industrial de Manaus produziu cerca de 28 mil motocicletas a mais que no ano passado, um aumento de 12,2%. E se a gente comparar apenas os meses de março de 2018 e 2017, a alta ultrapassa os 14%. A exportação também surpreendeu, com um aumento de quase 40% para países como Argentina e Austrália. Depois da crise, é a primeira vez que o setor apresenta números tão otimistas. Que o custo com remédios, alimentação e itens de higiene pessoal tem pesado no bolso de todo mundo, a gente já sabe. Só que os idosos são os que mais sentem os efeitos da inflação. Só no primeiro trimestre deste ano, o IPC-3I, que é o Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, sofreu um aumento de 0,89%. E para equilibrar as contas, as pessoas com mais de 60 anos têm que se virar como podem, como você acompanha agora na nossa reportagem. Todo mês é a mesma coisa. O seu Isael gasta em média R$ 150 com remédios. É que o aposentado de 92 anos tem hipertensão e diabetes, além da necessidade de vitaminas. Porque tem uns medicamentos que não é despachado pelo SUS. Aí eu tenho que comprar e são os mais caros. E aí me aperta um bocado. E aperta mesmo. Nos primeiros 3 meses deste ano, o IPC-3I, Índice de Preços ao Consumidor da Terceira Idade, sofreu um aumento de 0,89%, segundo a Fundação Getúlio Vargas. No caso dos remédios, o acréscimo, que no segundo semestre de 2017 havia sido de 1,47%, saltou este ano para 1,59%. De acordo com este economista, os efeitos no bolso do consumidor acima dos 60 são ainda maiores porque o salário mínimo não acompanha a alta nos preços dos produtos. Quem tem que comprar medicamento de uso contínuo está perdendo poder aquisitivo, né? Porque o seu reajuste
da aposentadoria foi menor do que o reajuste do medicamento. Sem contar a alimentação, transporte, não é? Que você tem que também o vestuário, o calçado, tudo isso aumentou mais que o salário mínimo. Além dos medicamentos, as compras no supermercado também têm pesado no bolso do consumidor da terceira idade. Só no primeiro trimestre deste ano, o aumento no setor da alimentação foi de 1,41%, enquanto nesse mesmo período do ano passado, a alta foi de só 0,45%. É muito pesado viver realmente com menos de R$1.000. Por quê? Quando nós falamos aposentado, existem os aposentados e os aposentados. Esses que têm que viver com menos de R$1.000 têm que fazer tem que ter uma certa preocupação com o que gastar, porque hoje o idoso ele tem muita despesa com remédios, ele tem que ter despesas com alimentação, porque o idoso não pode comer sempre feijão com arroz, ele tem que ter uma dieta mais ou menos balanceada para ele viver em paz. Então é muito difícil, sim. Para se ter uma ideia de como o aumento nos preços afeta mais os idosos, basta comparar o índice de preços do consumidor da terceira idade com o índice que mede a inflação do restante da população. Em 12 meses, enquanto um acumulou alta de 3,3%, o outro atingiu um aumento de apenas 2,76%. A saída, segundo o economista, é mudar os hábitos de consumo. Preferir farmácias populares e fazer o supermercado em grupo pode sair bem mais barato. A recomendação é buscar ambientes que vendam o medicamento mais barato, como as farmácias populares, principalmente para os medicamentos de uso contínuo. E tentar, na área da alimentação, fazer compra coletiva, junto a toda a família. Em vez de comprar 1 quilo de um produto, compra um fardo, que com isso você vai ter redução no preço do produto. E uma pesquisa do Conselho Federal de Medicina apontou um dado preocupante. O Amazonas é o segundo estado da região norte com mais casos de câncer e a maioria em homens. Seu Manuel já enfrentou câncer na bexiga e depois na próstata. Realmente você fica assim um pouco desnorteado, você fica um pouco triste, apreensivo, né? Foram 8 anos de tratamento e não foi nada fácil. Tive que passar por uma operação, né? Uma cirurgia muito pesada também, né? E depois vem o tratamento oncológico, que é isso que pesa mais, né? Foram 36 sessões de radioterapia. Segundo o Conselho Federal de Medicina, mais de 70% dos casos de câncer no Amazonas são em homens. A pesquisa também diz que o Amazonas está em segundo lugar aqui da região norte com o maior índice de câncer. Mas o Conselho Regional de Medicina do Amazonas diz que a situação pode ser bem pior, porque aqui no estado ainda não existe o serviço de verificação de óbito. Isso quer dizer que muitas pessoas podem ter morrido por causa da doença, mas foi atestado como causa desconhecida. A melhor forma de combater o câncer é sempre fazer exames preventivos. E quanto mais cedo a doença é descoberta, maiores são as chances de cura. A preocupação é que muitas vezes esse procedimento demora aqui no Amazonas. Se você tem um diagnóstico de câncer hoje, opera daqui a uma semana, a sua chance de cura é muito grande. Se você vai operar daqui 3 meses, já é bem menor. Seu Manuel é um exemplo de que quanto mais cedo diagnosticar a doença, melhor. Ele foi curado, vai continuar fazendo os exames de rotina, mas agora pode voltar à vida normal. Ontem eu recebi do médico a alta do tratamento, ele falou que eu estou curado. Que bom. E olha, com esse período chuvoso e a instabilidade na temperatura, cresceu o número de crianças com resfriados e outras doenças respiratórias mais graves nas unidades de saúde. Só em um pronto-socorro na Zona Oeste foram mais de 3.000 atendimentos só este mês. Febre, dor na garganta e tosse. Esses foram os sintomas que o pequeno Jonathan, de apenas 10 meses, apresentou quando chegou à unidade de saúde. Dor de tosse, numa quinta-feira à noite, quando foi na sexta, uma tosse e um cansaço muito rápido, vim para cá. Como cardíaco, né, deu aceleração muito forte no coração dele. Cauã, de 1 ano de idade, também está resfriado. E a preocupação de Dona Maria só aumenta. Eu já vi aqui no pronto-socorro, foi diagnosticado bronquite viral nele.
né? Aí eu vim aqui, ele passou a ser medicado, né? Teve uma boa recuperação. Depois de 2 dias, ele já teve febre de novo. Ele está tendo febre direto. Nos meses de março, abril e maio, os atendimentos nos prontos-socorros infantis aumentam. E a explicação está justamente no período chuvoso, que baixa a imunidade da população, principalmente das crianças, aumentando assim os casos de doenças respiratórias. Só nos 15 primeiros dias deste mês, foram mais de 3.500 atendimentos no pronto-socorro da criança na Zona Oeste de Manaus. As gripes, elas têm como sintoma 3 dias de febre, 5 dias de garganta vermelha e 15 dias de tosse com secreção. O tratamento, em geral, é apenas líquidos, repouso e analgésicos para a ocasião de dor, porque a febre é benéfica. A febre, ela tem uma função curativa. Quando a gente fica quente, os vírus morrem. Então, é importante deixar a criança ter febre pelo menos até 38 graus, a fim de que ela se recupere mais rápido. A pediatra aproveita para alertar sobre alguns cuidados que os pais devem ter nessa época do ano. Se você evitar que o seu filho tome banho de chuva, que o seu filho fique em ambientes fechados perto de muitas crianças, se você levar sua criança para brincar ao ar livre, se você alimentar adequadamente, vacinar, hidratar, e tiver uma higiene na sua casa, a frequência de gripes vai diminuir, com certeza. E agora vamos ao nosso momento Beleza e Bem-Estar de hoje com a doutora Janaína Libório. Seja muito bem-vinda, bom dia. Você é aquela pessoa que se olha no espelho e nota que os seus contornos faciais não estão bem definidos, percebe que as suas bochechas estão meio caidinhas, muito arredondadas, possui aquele duplo queixo mais conhecido como papada? Então, você já ouviu falar sobre a modelagem facial? É isso mesmo, com o avanço das técnicas da tecnologia estética, não apenas o corpo, mas também o rosto, ele pode ser modelado. A modelagem é uma técnica inovadora, muito eficiente para os contornos faciais, ajudando a diminuir e levantar as bochechas, reduzindo o duplo queixo, dando mais contorno na região das maxilas, permitindo que o seu rosto fique ainda mais harmonioso e bonito. Não é, gente, um procedimento invasivo, tá? Não tem corte, é sem anestesia, sem dor, sem downtime, que é aquele tempo ali de espera depois do procedimento. Você já pode voltar às suas atividades cotidianas. E a consulta estética é o primeiro passo, porque é necessário observar o grau de flacidez da sua pele e verificar se há alguma gordurinha na área, na região das bochechas, na região da papada, e ver também se não há nenhuma contraindicação para a realização do procedimento. Então, se você quer melhorar os contornos faciais, quer modelar o seu rosto, tirar esse duplo queixo, aqui na tela estão aparecendo o meu Instagram e você pode estar entrando em contato comigo diretamente e os números da Oligoflora Manaus, onde você também pode estar ligando e tirando as suas dúvidas quanto a esse procedimento de modelagem facial. E é claro, a gente ainda hoje a sua consulta estética e semana que vem eu vou estar aqui trazendo mais uma dica para você no nosso Momento Beleza e Bem-Estar. Até semana que vem, doutora Janaína. E agora a gente fala de oportunidade para quem quer aprender uma atividade que possibilite uma renda extra. Estão abertas as inscrições para 5 oficinas de capacitação gratuitas. Sobre esse assunto, eu converso agora ao vivo com a Thea Morel. Olá, Thea, bom dia. Quais dessas atividades e como é que faz para participar? Conta pra gente. Bom dia, Adriane. Bom dia a todos. Olha só, Adriane, são pelo menos 5 áreas que, como você destacou muito bem, podem gerar uma renda extra para as pessoas que participarem desses cursos, né? Esses cursos estão previstos para acontecerem no dia 28 de abril. É uma comemoração da Secretaria Municipal de Trabalho em relação ao Dia do Trabalhador, ao dia 1º de maio. Mas as inscrições vão apenas até essa sexta-feira, dia 20 de abril. Nós temos disponíveis cursos de brigadeiro gourmet para a pessoa aprender realmente a fazer esse doce, quem sabe comercializar ele para festas. Tem curso de arranjos florais, tem curso de decoração com balões, um curso que também ajuda bastante aquelas pessoas que trabalham com decoração de festas. Tem curso de customização de roupas, que é quando você pode pegar uma determinada roupa e transformá-la numa peça completamente diferente. E tem também curso de pintura em tecidos.
Quem quer participar precisa ter pelo menos o ensino fundamental completo e precisa ter 18 anos. Portanto, é preciso levar até a sede onde você vai fazer a inscrição, que é a sede da Centrade, né, que fica na rua Rio Jamari, número 17, no horário de 8 até meio-dia, os seguintes documentos: RG, CPF e comprovante de residência. É importante levar também o comprovante de escolaridade, né, Adriane? Porque já que tem aí essa exigência que a pessoa tenha pelo menos o ensino fundamental completo, pode ser que isso seja pedido na hora da inscrição. Vou repetir, essas inscrições acontecem até a próxima sexta-feira, até o dia 20, de 8 até o meio-dia, lá no bairro Nossa Senhora das Graças, na sede da Centrade, Rua Rio Jamari, número 17. Quem quiser mais informações, a gente também tem um telefone, um número de contato, né, que é o 3631 2675. Esse curso vai acontecer em horários assim diferenciados. O primeiro curso acontece em um determinado horário. Então você pode também se informar se você pode participar de mais de um curso. As cargas horárias, alguns deles, né, não conflitam e, portanto, a pessoa pode de repente conseguir essa qualificação. Como a gente já falou, é renda extra para a família, é uma maneira de você conseguir uma capacitação que, se você tiver um empenho, você pode aí começar a trabalhar com a economia criativa e realmente conseguir esse dinheirinho a mais para todo mundo. Adriane. Dinheirinho a mais é sempre bem-vindo, né, Thea? Muito obrigada pelas informações. Até daqui a pouco. E agora são 6 horas e 43 minutos. Se você começou a acompanhar o Manhã no Ar nesse exato momento, não tem problema não, porque a gente preparou um resumo das principais notícias até aqui. Confira. Líder de facção criminosa é preso. Segundo as investigações, Bruno Ferreira Moreno, mais conhecido como Bruno Gringo, é o terceiro da linha de sucessão da FDN. Ele era quem comandava o tráfico de drogas na região do Igarapé do 40. Está ligado aos principais narcotraficantes da quadrilha, João Pinto Carioca, o João Branco e José Roberto Fernandes Barbosa, o Zé Roberto da Compensa. Com Bruno foram encontradas armas, munições e drogas. Mãe e filho são assassinados. Os crimes aconteceram em bairros distintos de Manaus no intervalo de 1 hora. Regina de Azevedo Leal foi encontrada morta em uma kitnet no centro. E o filho dela, Marcelo Azevedo Leal, foi achado em um terreno próximo no bairro Armando Mendes. A mãe foi morta com cerca de 30 golpes de faca e o filho com 2 perfurações de arma de fogo. De acordo com a polícia, o principal suspeito de matar a mulher é o companheiro dela, que foi visto saindo da kitnet antes do corpo ser encontrado. Cresce o número de casos de doença respiratória em Manaus. Nos meses de março, abril e maio, os atendimentos nos hospitais infantis aumentam. E a explicação está no período chuvoso, que deixa a população, principalmente as crianças, com imunidade baixa. Só nos 15 primeiros dias deste mês, foram mais de 3.500 registros no pronto-socorro da criança, na zona oeste de Manaus. E o Jornal A Crítica de hoje destaca: fiança de 190 mil para Melo. Para sair da prisão, José Melo e a sua esposa Edilene Oliveira terão de pagar fiança e usar tornozeleira eletrônica. Para ler essa e outras reportagens completas, é só baixar o aplicativo A Crítica Digital no seu celular ou tablet. Cadastrando-se, você ganha 1 mês de assinatura grátis. O aplicativo está disponível para os sistemas Android e iOS. E para falar mais sobre esse assunto, a gente vai ao vivo para a Rádio FM O Dia, conversar com o Cleito Pascarelli daqui a pouquinho, porque essa prisão aconteceu em dezembro. De lá para cá já foram várias tentativas de conseguir aí reverter a decisão da Justiça, já que eles são presos de forma preventiva. E agora a gente vai ao vivo para 93.1. Olá, Cleiton, muito bom dia. Bom dia. Acabei de mostrar aqui a capa do jornal A Crítica para o nosso telespectador, que fala que para que Melo saia da cadeia provisoriamente, né, uma saída para prisão domiciliar, tem de pagar fiança de 200 salários mínimos. Agora são 200 para ele e mais 200 para a esposa. Exatamente, 400 salários mínimos aí. Ó, o montante chega em torno de 382 mil reais. Arredondando, né, porque dá 381.600 reais. Agora, vale lembrar que quando a Polícia Federal fez a prisão de José Melo no dia 21 de dezembro do ano passado, foram apreendidos só no sítio dele, junto com ele, 90 mil reais em espécie. Fora o dinheiro que a Polícia Federal ainda encontrou em outra casa, né, algo em torno de 300 mil.
Ao todo, a Polícia Federal apreendeu só no ano passado algo em torno de R$400 mil. O advogado de defesa dele, o José Carlos Cavalcante Júnior, afirmou que agora a família vai fazer um levantamento de bens, saber quanto se tem, para saber se tem dinheiro para pagar a fiança e retirar José Melo e Edilene Oliveira da cadeia. Agora, se eles levarem em consideração, se conseguirem desbloquear esse valor, né, R$400 mil, tem dinheiro e ainda sobra para os dois, né? Só esse dinheiro em espécie que foi apreendido com eles ali na Operação Custo Político em dezembro do ano passado. Fora todo o dinheiro aí que, segundo a Polícia Federal, foram desviados da saúde pública do estado do Amazonas e os recursos mesmo, né? Lembrando que o José Melo e Edilene Oliveira têm uma casa num condomínio de luxo ali no Parque das Laranjeiras e tem também um sítio avaliado em quase R$10 milhões ali no ramal do Banco, próximo a Rio Preto da Eva. Então, bens e dinheiro, aparentemente, os dois têm para conseguir essa liberação. Esse dinheiro vai ser pago para a Justiça Estadual aqui no Amazonas, a Justiça Federal aqui no Amazonas, e após o pagamento dessa fiança é que eles conseguem sair. A SEAP, né, a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas, disse que ainda não foi notificada sobre essa decisão do habeas corpus para os dois, não, mas vai aguardar. Agora tem um X da questão, né? Esse dinheiro todo apreendido é um dinheiro não declarado, então não se sabe de onde veio necessariamente. Exato. A Operação Custo Político, que é um desdobramento da Operação Maus Caminhos, aponta um desvio de R$110 milhões do dinheiro público. Dinheiro esse que não pode ser usado para o pagamento de uma fiança. Exato. Apesar de a gente saber de propriedades que o ex-governador tem, na última declaração feita à Justiça Eleitoral, quando foi candidato, em 2014, José Melo declarou cerca de R$700 mil em bens. Então, teoricamente, esse seria o dinheiro que ele tinha e os bens declarados ali, que inclui uma casa, um flutuante e também embarcação, seriam os bens que ele poderia vender para conseguir o dinheiro para ganhar liberdade, uma liberdade parcial, né, e para prisão domiciliar. E como não declarou na declaração para a Justiça Eleitoral, ele simplesmente não pode, de repente, aparecer com bem do nada, né? É preciso não só o pagamento, mas identificar de onde está saindo esse dinheiro, se é um dinheiro lícito ou não. E tem também a questão de que bens ficam bloqueados, né, nesse tipo de crime, por exemplo. Os bens estão bloqueados e precisa de uma autorização da Justiça, por exemplo, para vender qualquer tipo de imóvel. Agora, o advogado de defesa, o José Carlos Cavalcante Júnior, estava afirmando que, caso não tenha dinheiro para pagar, eles podem apontar os bens, né? E os bens, talvez mesmo bloqueados, possam ser utilizados para comprovação lá no judiciário. E aí vai depender do que avalia a justiça, né? Se aceita ou não. E isso é que vai ser avaliado primeiro, para depois entender se vai ser cumprido ou não o habeas corpus, que depende do pagamento da fiança, né? E aí, em seguida, todo o trâmite correndo, aí a justiça avalia quando eles vão para casa. Notifica a Secretaria de Administração Penitenciária, libera os presos, né? Eles vão para casa, só que com tornozeleira eletrônica ali. É importante salientar que não é um perdão de dívida, né? Eles não estão livres. Eles vão ganhar, caso pagar a fiança, uma prisão domiciliar que pode ser cancelada a qualquer momento, como já foi outras vezes, né? Afinal de contas, é um habeas corpus e ele leva em consideração um pedido específico, mas outros agravantes podem fazer com que eles voltem para a cadeia e respondem o crime em prisão domiciliar, porque ainda não foram condenados, ainda vai para uma fase de julgamento, né, Cleiton? E outra coisa, vale lembrar, você acabou de informar aí que dependendo se surgir um agravante, eles podem voltar para a cadeia. Vale lembrar que a ex-primeira-dama Edilene Gomes não deveria estar presa se não tivesse coagido testemunhas e tentado apagar provas durante o curso do processo, né? E por isso ela foi presa. Cleiton, muito obrigada por sua participação aqui no Manhã no Ar. Excelente dia para você e para os ouvintes da 93.1. Bom dia para você também. Tudo de bom e até amanhã. Até lá.
Olha só, a Força Aérea Brasileira abre concurso com 180 vagas para o curso preparatório de cadetes do ar. Os concorrentes devem ter nível fundamental e idade entre 15 e 18 anos até 31 de dezembro de 2019. E quem tem os detalhes sobre esse assunto é a Thea Morel, com quem eu volto a conversar. Olá, Thea, até quando os interessados podem se inscrever e quando é que vai ser essa prova? Bem, Adriane, essas inscrições para quem estiver interessado em ser cadete da aeronáutica, né, elas começam hoje e elas vão até o dia 8 de maio. Então, dá bastante tempo para a pessoa se preparar, para a pessoa separar a documentação necessária e principalmente para a pessoa ler o edital certinho e saber quais são as exigências, né? Como você mesmo falou, para ser cadete da aeronáutica, para ingressar nessa carreira, já começa bem cedinho, né? É realmente uma carreira que substitui um pouquinho o ensino médio, sendo que dá outros ensinos também especializados e é um primeiro passo para quem quer seguir na vida militar, principalmente na vida da aeronáutica. Essas inscrições são online, elas acontecem no site www.afaepicar.aer.mil.br. Tem também um telefone de contato para quem quiser mais informações, que é o 21 29 17 35 e tem o 21 29 17 36. Nesse momento, são 180 vagas, sendo que 160 vagas são para meninos, para pessoas do sexo masculino e outras 20 vagas para pessoas do sexo feminino. E você me perguntou quando as provas acontecem, elas estão previstas para acontecer no dia 8 de julho, exatamente 2 meses depois em que as inscrições se encerram, vão ser examinadas, né, todas as candidaturas que foram colocadas ali, todas as pessoas que estão querendo concorrer a essa vaga e que tentam ser cadetes da aeronáutica. Depois dessa prova, que é uma prova de conhecimentos gerais, que vai levar em consideração o conhecimento dessas pessoas, né, conhecimento de nível fundamental, mas principalmente dentro dessa faixa etária bem jovem, né, que a gente destacou aí, tem também previsto até o fim do ano a realização de pelo menos outras 4 etapas. Tem a inspeção de saúde, tem a avaliação psicológica para saber se aquele candidato ali, ele realmente está preparado para lidar com essas situações, né, da aeronáutica. Tem também os exames, né, físicos, principalmente, né, porque o condicionamento físico é muito importante. E, por fim, a análise documental, a análise dos documentos que foram apresentados por esses estudantes, né, principalmente essa comprovação de escolaridade para quem realmente encerrou o ensino fundamental, para quem está pelo menos ali no primeiro e no segundo ano, mas mesmo assim quer ingressar na carreira militar. É realmente uma ótima oportunidade, principalmente para esse público bem jovem, né, que pode já começar a carreira desde cedo, desde adolescente, desde o fim da adolescência e quem sabe mais tarde conseguir aí se transformar num oficial da aeronáutica. Adriane. Ok, Thea, muito obrigada pelas informações, até daqui a pouco. E agora a gente tem imagem do nosso drone, vem comigo, vamos acompanhar. Agora nós estamos na Djalma Batista, ali na altura do Conjunto Vieira Alves. A Djalma Batista que ainda passa por uma obra de troca de tubulação da rede de drenagem ali daquela área, que era uma rede que tinha pelo menos 40 anos. A rua ficou interditada durante o tempo, a prefeitura já conseguiu liberar algumas alças aí da Avenida Djalma Batista, mas ainda há um transtorno muito grande. A gente está ali na altura do posto 700, essa aqui é a Pará, do outro lado temos a João Valério e o trânsito no sentido bairro flui com tranquilidade. No sentido oposto tem ainda o problema. Olha a profundidade ainda do buraco ali dessa obra que está sendo realizada. A gente não tem uma previsão de em quanto tempo esse serviço deve ser concluído. O fato é que essa rede aí de lanchonete está praticamente, pelo menos esse ponto, essa franquia específica está parada, não tem como. O local foi completamente destruído, o estacionamento, não tem como você ir até o local, né? Há um prejuízo muito grande, prejuízo comercial para essa área e para outros comércios que funcionam nessas redondezas, né? O trânsito já foi liberado em parte da via, mas ainda segue aí o andamento dessas obras que são muito necessárias, levando em consideração que nessa área do Vieira Alves já tinha acontecido alguns afundamentos de rua, né, por conta dessa rede de drenagem muito antiga. E agora a gente acompanha o trânsito na Djalma. Olha só, o sentido centro da cidade está completamente parado. Tem um tempo semafórico que influencia isso, claro, mas o fluxo de veículos no sentido centro da cidade é muito grande nesse exato momento. O sinal abriu agora, o trânsito começa a fluir na Djalma Batista, mas muitos veículos nesse sentido. Nós demais, no sentido oposto, o trânsito tranquilo para quem
segue também para o Conjunto Vieira Alves, não enfrenta dificuldades nesta manhã de quarta-feira. Quarta-feira costuma ter um trânsito mais tranquilo na capital, mas na Djalma Batista essa não é uma realidade, né? O trânsito flui de forma bem intensa. Daqui a pouquinho a gente mostra o trânsito em outras áreas da cidade, porque agora a gente vai para o intervalo e volta já já. Para a gente voltar, vamos falar sobre obesidade infantil. E nesse dia do livro você vai conhecer escritores mirins que fazem sucesso aqui na capital. E hoje começa na TV Record a Batalha dos Confeiteiros. E o Amazonas tem representante. A gente volta já já.